Olá, muito boa noite. Hoje é dia 23 de agosto, terça-feira. Estamos aqui na quinta temporada do programa Hora do Strike, né? Esse aqui já é o quarto episódio dessa quinta temporada. O programa vai avançando e você sabe que a gente fica aqui no começo relembrando para que você também chame os amigos, chame o pessoal lá nos grupos da família, nos grupos de discussão política, chame para cá, porque muita gente ainda não sabe que o programa Hora do Strike migrou para um canal próprio no YouTube. É claro que a gente está preservando a Gazeta do Povo, porque lá dentro do jornal, como o jornal é muito perseguido, muito visado por ser um jornal conservador, havia o risco, né, de tentarem nos enquadrar nessa legislação eleitoral muito estranha aí que está comandando as eleições de 2022. Então seguimos aqui no canal próprio e também para a gente juntar a nossa comunidade Hora do Strike. Mas muita gente ainda precisando vir, precisando se inscrever, então convide os amigos, chame mais gente e logo, logo a gente estará com a comunidade que a gente tinha lá dentro do jornal Gazeta do Povo, já reunida de novo aqui. E mais gente, né? A gente precisa de mais gente aqui ajudando no debate, ajudando a manter vivo esses raros espaços em que ainda há debate e jornalismo honesto, sem aquela militância que a gente viu ontem na mídia aberta, e já vamos falar sobre isso, vai ser o primeiro tema do programa. Então, muito obrigado para você que está aqui conosco, e eu já apresento os comentaristas que estão comigo essa noite. A gente tem um time diferente aqui das outras temporadas, mas o Luiz Carlos Belém, economista, que já estava conosco na temporada 4 aqui no canal próprio, segue conosco. O economista também, Leandro Ruxo, empreendedor, empresário, influenciador aí, que esteve nas temporadas lá no início do Hora do Strike, dentro da Gazeta do Povo, veio de volta e é um prazer ter o Leandro aqui conosco. E a gente tem a brilhante presença do Oi Luiz das redes sociais, agora aqui conosco também, Luiz Galhazo. Então, uma rodadinha rápida de boa noite, já pedindo a primeira opinião de vocês sobre aquela entrevista, a famosa entrevista que foi apelidada de Tribunal da Inquisição. Vou fazer no sentido anti-horário, começando por você, Luiz Galhazo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu acho, honestamente, agora em relação à entrevista de ontem, eu acho que não houve entrevista. Houve um debate em que o Bonner e a Renata agiram praticamente como candidatos também da esquerda, como representantes da esquerda. A gente não viu perguntas que visavam informar o público, né? A maior parte das perguntas, inclusive, não foram feitas. E isso que é uma coisa curiosa, né? Eles chamaram o presidente Bolsonaro de candidato, em vez de chamar de presidente, como deveria ser o protocolo. Então, uma clara demonstração de falta de respeito, né? Nesses detalhes que a gente começa a pegar a falta de respeito deles. Em primeiro lugar, eles o trataram como candidato, sempre o chamando de candidato. Mas as perguntas que eles fizeram foram para o presidente. As perguntas eram sempre sobre o governo e não sobre o que ele pretende fazer no próximo governo dele, caso ele seja eleito, as plataformas dele, etc. Claro, de vez em quando, para disfarçar, eles enfiavam, né, essa pergunta assim de um jeito meio disfarçado. Eles falavam, você já tinha falado que o Centrão é tudo ladrão, mas aí você está governando com o Centrão, isso e aquilo, aí veio aquele youtuber, tirou o sarro de você, falou sobre isso, etc, etc, etc. Claramente uma provocação. Aí no final, para não parecer tanto assim uma provocação, eles enfiaram. E no seu próximo governo, você pretende fazer isso? Como é que é, né? Então, a gente... Assim, é uma malícia fácil de perceber. Eles... parece que eles perderam toda a vontade de agir com sutileza, né? Porque uma das coisas que a gente aprende no primeiro ano da propaganda é que propaganda, para funcionar, tem que ser feita de um jeito sutil. Quanto mais sutil, quanto menos a pessoa percebe que ela está consumindo propaganda, maior a chance dela seguir o que a propaganda está pedindo, maior a chance dela ser mais sugestionável. E essas pessoas, eles simplesmente eles desobedeceram essa regra, né? Eles fizeram propaganda sim, era uma propaganda anti-governo, uma propaganda anti-Bolsonaro, mas eles fizeram de uma forma tão explícita que não teve como o público não perceber isso. E aqueles que não perceberam claramente foram alertados pelas redes sociais, porque as pessoas nas redes sociais fizeram uma festa. Eles tentaram ser sutis, não foram, inclusive mentiram, né, em alguns momentos. Eu acho que se a gente fosse fazer um paralelo com o futebol, a bola do jogo foi a hora em que a Renata
falou o fique em casa se puder. Porque nesse momento ela entregou a bola para o Bolsonaro enquanto ele estava de frente para o gol, sem ninguém, né? Ela foi fazer um passe de lado e o Bolsonaro pegou no ato. Ela entregou a parcialidade da Globo, ela entregou para todo mundo que ainda não tinha percebido o quanto que eles estavam agindo de uma forma desonesta, o quanto que eles estavam até produzindo fake news, né? Se a gente for... o próprio 1984, né, tem aquela frase maravilhosa que é quem controla o passado controla o futuro. Nessa hora eles estavam tentando controlar o passado, claramente, né? Falar que não houve o fique em casa. Inclusive o Roberto Mota, ele falou de um jeito brilhante, ele fez um tweet brilhante falando que ontem fique em casa, o choro é livre. Hoje, veja bem, não era bem fique em casa, é fique em casa se puder. Amanhã eles vão estar falando que nunca houve o fique em casa, que você ficou em casa porque quis. Então essa disfarçatez, ela ficou muito escancarada nessa hora, eu acho que foi a bola do jogo. Aí as pessoas perceberam que era um debate, não era uma entrevista. Eu vi alguém que minutou, inclusive, a tal da entrevista, e o Bonner e a Renata falaram por 16 minutos, né, dos 40 minutos, eram eles falando. Eles falavam, reformulavam a pergunta, e quando a resposta não era o que lhes agradava, eles mesmos davam a resposta e mudavam de assunto, né? Quando o Bolsonaro disse que... quando o Bolsonaro falou sobre o ministro da Educação, né, quando ele disse que, se houve roubo, cadê o dinheiro? Para quem foi? Você está me acusando? E o Bonner, imediatamente, ele mudou de assunto nessa hora. Então, eu acho que eles foram com muita sede ao pote, ficaram vulneráveis, eu acho que se exporam de um jeito muito grave. Acho que ficou bem claro assim, que a velha imprensa ela jogou no lixo qualquer tentativa de ter mais credibilidade. E eu acho que, no final de tudo, como eles investiram muito no lado emocional, né? Eles falaram assim, bom, vamos tentar desumanizar o Bolsonaro, vamos fazer perguntas sempre com cunho emocional. Você chamou o cara de jacaré, o cara que toma vacina de jacaré, você xingou um ministro, você imitou uma pessoa com falta de ar. Quer dizer, eles investiram nas narrativas, na confusão, não na informação, para tentar, acho que, tirar uma reação emocional forte, tanto do público espectador quanto do Bolsonaro. Parece que não deu certo, né? O Bolsonaro estava muito tranquilo, inclusive a gente via a frustração nas redes do pessoal de esquerda, falando, mas o Bolsonaro está muito calmo, ele não está explodindo, né? Era o que eles esperavam abalar o Bolsonaro psicologicamente, não conseguiram. No final, eles ficaram meio que abalados psicologicamente. A gente via claramente, né, quando eles foram desmentidos ao vivo, e inclusive no final, eu acho assim, começou de um jeito meio tenso, né, o Bolsonaro falando sobre a fake news que o Bonner fez na cara dele, mas terminou de um jeito, ele muito relaxado, né, ele inclusive falou, já acabou, podia ficar mais 2 horas aqui, e a mesma coisa, né, quando ele saiu já tinha uma multidão aguardando lá do lado de fora, como aconteceu no Flow também, e foi comer batata frita, tinha outra multidão esperando por ele. Quer dizer, ele, no final das contas, foi uma entrevista que não valeu para muita coisa, além de fazer cair as máscaras dos jornalistas envolvidos. Pois é, mas eu acho que esse é um ponto excelente para seguir no nosso debate aqui. Vou chamar o Leandro, porque justamente isso, talvez a audiência, ou grande parte da audiência da TV aberta, que não acompanha tão de perto a política e nem tem tempo mesmo para ficar navegando pelas redes sociais, checando na fonte primária, tenha visto ontem, pela primeira vez, o nível da hipocrisia de quem pregou o fique em casa, a economia a gente vem depois, de quem deturpa, tira de contexto algumas falas do presidente e de outras pessoas do governo também, ministros e tudo mais, para sempre fazer parecer que eles estavam contra a população. E aí, antes de te perguntar, Leandro, se você tem essa percepção de que talvez o presidente tenha saído vitorioso, embora ele tenha falado menos,
Eu vou trazer alguns tweets dele, estava acessando aqui, porque teve vários episódios aqui. Primeiro, ele tweetou hoje um obrigado, Anitta, mostrando a mão dele com a cola, porque assim como tinha acontecido em 2018, ele tinha algumas palavras anotadas na mão, que é uma belíssima estratégia, inclusive de publicidade. O A gente Galhardo, que chama é da de área de easter egg. publicidade. Nos DVDs tem os easter Então, ele eggs, estava aquela ali, surpresinha. ele sabia que ele não ia ser perguntado sobre esses assuntos, Nicarágua, não sei exatamente quais são os Colômbia, Nicarágua, Argentina Argentina, Colômbia. E Messer. Dário Messer. Então, Dário Messer. Ele sabia que não iam perguntar, então ele mostra essa mão ali para a câmera mostrar, para falarem sobre isso nas redes sociais e irem pesquisar sobre esses assuntos. E a Anitta deu uma bola fora que quis divulgar, debochando dele e acabou divulgando, daí apagou o tweet, enfim, ficou pior do que a emenda, ficou pior que o soneto. Ele colocou um tweet depois, às 22 horas atrás, então foi depois que ele saiu do programa ontem. Batata frita em Marechal Hermes, aquela multidão atrás dele. É um tweet que já está com quase 60 mil likes aqui no Twitter do presidente. A que eu achei melhor, que é uma ironia aqui extremamente bem-humorada, foi uma enorme satisfação participar do pronunciamento de William Bonner, kkkk. Na medida do possível, com muita humildade, pudemos esclarecer e levar algumas informações que raramente são noticiadas em sua emissora. Pela paciência e audiência, o meu muito obrigado a todos, até porque foi recorde de audiência. Esse tweet aqui do presidente está com 205 mil curtidas. Quem acompanha o presidente sabe que é uma coisa inacreditável. 30 mil retweets, 14 mil comentários, uma coisa impressionante. E aí, ele depois foi colocando alguns desmentidos, as mentiras que os apresentadores tentaram fazer passar como verdade ali e não deixaram que ele respondesse. Ele colocou lá, sempre defendi que os médicos tivessem autonomia para tratar seus pacientes, bem como as pessoas procurassem um profissional de forma precoce, assim como é recomendado ao sentir qualquer sintoma de qualquer doença, quando as chances de recuperação são maiores. E na sequência ele colocou lá, na ocasião em que a Renata diz que eu simulei falta de ar por deboche, eu estava denunciando, ele coloca em letras garrafais, denunciando o protocolo Mandetta, que só recomendava ir ao hospital após sentir falta de ar. Foi justamente o contrário. Eu defendi essas pessoas. Quem mandou ficar em casa é que desprezou suas vidas. Então eu acho, Leandro, que o presidente conseguiu passar um recado, apesar dele ter sido cortado, desprezado, realmente foi uma forma muito mal educada, para dizer o mínimo ali, chamar o presidente de candidato, quando essa mesma emissora, muitos repórteres às vezes chamam o ex-presidente Lula de presidente, né? Então é um deboche ali, mas eu acho que ele conseguiu furar essa bolha de alguma forma e passar o recado. A gente viu pela repercussão nas redes sociais mesmo, não acha? Se você for ver assim as pesquisas, né, apesar da gente questionar muitas coisas sobre as pesquisas, há uma correlação entre aqueles grupos que assistem mais televisão e aqueles que estão mais na internet, sendo que os grupos que usualmente assistem mais televisão são aquelas que buscam informações, né, aquelas pessoas que buscam informações na mídia tradicional, tem aí uma preferência maior ao ex-presidiário. Isso não é por acaso. Eu creio que a entrevista de ontem, também não dá para chamar de entrevista, né? Concordo que foi mais um debate que uma entrevista, diz mais sobre a emissora, os entrevistadores e a mídia em geral do que sobre o presidente. Está evidente hoje no Brasil que nós temos, de uma maneira geral, a mídia operando como um partido político, fazendo oposição, né? Um partido de esquerda. Então, fazendo oposição a um governo de direita. Porque o problema não é você questionar, você ser até agressivo nos questionamentos, mas você claramente adotar um lado e manipular, né, mentir, usar a malícia, digamos assim, para defender aí a sua agenda política. Isso não é jornalismo. O jornalismo, ele questiona, ele apresenta os dois lados, ele, enfim, pelo menos é honesto, né? Se você tem uma opinião, você deixa claro que aquela é a sua opinião. Se você tem um lado, que você deixa claro que você tem um lado. Agora, quando você fica afirmando que você é isento, enquanto você claramente tem um lado, segue uma determinada agenda, cria uma determinada narrativa,
você está sendo desonesto com o público. E eu creio que hoje, né, pelo menos um dos aspectos positivos que nós alcançamos foi desmascarar essa imprensa dita, né, autodeclarada profissional. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma agressividade maior dessa imprensa, não para debater e nem mesmo para acusar, mas para criminalizar o oponente, o adversário, né? Eles tratam como adversário. Então eles não querem debater, eles querem defender a saída da sua posição do tabuleiro. Você não tem direito a uma posição política, você deve ser criminalizado, de preferência você deve até mesmo ser censurado e preso, né? Como a gente viu no desdobramento de hoje pela manhã, na perseguição aos empresários de direita. Então a entrevista ou, né, a participação do Jair Bolsonaro no Jornal Nacional nada mais é do que uma demonstração, uma prova daquilo que a gente denuncia. E aí vem o problema, né? O próprio ministro Moraes falou que não há como as pessoas tomarem uma decisão minimamente informada se elas não têm acesso à informação. Claro que ele falou isso criticando as redes sociais, dizendo que as pessoas mentem nas redes sociais, mas como é que as pessoas vão ter acesso às informações se elas se informam, por exemplo, pela Globo, né? Que tipo de processo eleitoral nós vamos ter se de fato as pessoas não têm acesso ao contraditório, não têm acesso ao outro lado e recebem esse tipo de propaganda 24 horas por dia da mídia tradicional, né? Que então deixa de cumprir o seu papel numa sociedade democrática, que é informar. A mídia passa a operar com um braço da esquerda, e isso é trágico para a nossa democracia. Pois é, Belém, tem várias coisas que a gente podia destacar nessa entrevista. O que te chamou mais atenção? Eu acho que o Luiz e o Leandro já fizeram um bom apanhado, eu li aqui também os tweets do próprio presidente, mas falaram em panelaço que não aconteceu, foi a maior audiência do ano na TV Globo, o que é inacreditável mesmo, em termos de resposta do público que apoia o presidente, que quer ouvir o presidente, ou talvez aquele que não queria, que não apoia, mas que queria ouvir por algum motivo, né? E de imediato, no que ele saiu do ar, caiu a audiência, o que deixa bem claro que era a audiência do presidente e não da TV. Você apontaria como realmente furou uma bolha, atingiu mais público, pode ter um ganho eleitoral, inclusive, em função dessa entrevista em específico? Josias de Souza hoje estava revoltado na internet, dizendo que é um absurdo que as pessoas não estão entendendo a estratégia de Bolsonaro. Eu, particularmente, fiquei muito preocupado com a quantidade de mentiras. William Bonner, durante aquele momento, que eu não posso dizer que nem que foi uma entrevista e nem que foi um debate, né? Porque debate, não existe um debate quando a pessoa faz a pergunta, responde a própria pergunta, e quando o outro lado coloca algum posicionamento diferente, ele reverte ou inverte ou muda a pergunta. Na realidade, o que hoje e ontem foi um absurdo, foi uma coisa horrível, foi o início do fim de um jornal nacional que durante tanto tempo foi tão útil ao povo brasileiro. E desde o governo Bolsonaro para cá, só fez ser desconstruído por eles próprios, né? A implosão do programa aconteceu de dentro para fora. Acontece também que houve muita mentira ontem. Você veja só, o caso da Renata Vasconcelos falar aquilo foi um tiro no pé violento que eles falaram. Porque a própria imprensa hoje divulgou a Maju falando, desmentindo a Renata. Ou seja, a própria Globo contesta a Globo. Acontece o que hoje, Cris? Quando Pedro fala de Paulo, nós conhecemos mais sobre Pedro do que Paulo. Então, ontem, o que aconteceu foi que o William Bonner falou muito, o William Bonner estava num sentimento de uma ira santa de se vingar lá daquela entrevista de 2018, que Bolsonaro, quando era candidato, que teve outra postura, fez e saiu de lá ovacionado pela população. Ontem, Bolsonaro falou como um estadista, Bolsonaro falou como presidente da República, mesmo não sendo respeitado pelos dois jornalistas que estavam o entrevistando.
Então, o Bolsonaro ontem não foi aquele Bolsonaro agressivo, não foi aquele Bolsonaro que o pessoal diz que fala besteira, foi um Bolsonaro centrado, foi um Bolsonaro que falou as palavras, falou pouco, falou o que devia falar. Agora, o que ficou para a população? Hoje eu tive o trabalho de fazer uma pesquisa, né, e ver qual foi o resultado de tudo que aconteceu. O resultado foi, de um certo lado, os bolsonaristas mais, vamos dizer assim, mais extremistas, queriam que Bolsonaro fizesse e acontecesse. Pelo outro lado, o pessoal da esquerda achava que Bolsonaro devia ser destruído. Mas o foco ontem foi quem? O foco ontem foi aquele percentual de eleitores que estavam indecisos, que também não entram nessa conversa da Rede Globo e nem ficam lá. E viram um estadista, viram o presidente da República apresentando resultados, viram o presidente da República que, de uma certa forma, profetizou, né, os medicamentos que deveriam ser usados, que o ficar em casa não deveria ter acontecido. Enfim, ontem vamos dizer assim, os telespectadores da Globo, que não são os 37%, e sim os 25%, 24%, tiveram a oportunidade de conhecer o presidente da República, que, mesmo no momento de tanta dificuldade e crise econômica no mundo inteiro, o Brasil hoje, dentre os 10 maiores países do mundo, é o país mais próspero que existe. Isso é um fato incontestável. Voltando um pouco para essa questão do comportamento dos dois apresentadores, eu fico lamentando porque eu acho que essas pessoas deveriam mudar sua postura, deveriam ser mais profissionais. Na verdade, o papel do jornalista não é acusar nem fazer inquisição, e sim questionar. Tiveram uma grande oportunidade ontem, viu, Cris? Tiveram uma grande oportunidade de questionar outras coisas e perderam muito tempo querendo colocar palavras na boca de Bolsonaro e ele não deixou. Enfim, segue o jogo. Acredito eu que Bolsonaro saiu muito mais forte do que entrou, porque ele atingiu ao público ao qual ele está precisando atingir, que é aquele que está no meio do caminho, ainda está meio confuso. E esse, com certeza, assistindo com isenção de ânimo o programa, viu o que é a Rede Globo e viu quem é Bolsonaro. Pois é, e o telespectador viu e viu muito. E os que estão aqui conosco estão falando. Realmente, tudo isso aqui que a gente comentou já tinha sido percebido pela audiência, e as pessoas aqui falando que não dá para desistir e tal, mas que foi falta de respeito, enfim, apontando todo tipo de absurdos que nós também vimos ali. E todos achando, sim, que no fim das contas o presidente se saiu bem, conseguiu fazer do limão uma limonada ali, porque para quem não acompanha e vê aquela inquisição, aquele desrespeito, jornalistas ali supostamente entrevistando, mas realmente debatendo, discutindo, como se fossem eles o Lula, o Ciro, os adversários do candidato Bolsonaro, como eles diziam. Então ficou muito claro, e aí as mentiras apareceram, a população, não foi isso que eu vivi. Eu não pude abrir meu comércio, eu não pude vender minha pipoca na saída do estádio, eu não pude vender água mineral na praia. Não foi isso que disseram para mim na época. Como que agora estão dizendo isso? Então as pessoas estão, né, os que não acompanham tanto, estão associando mais, enfim, a tudo que aconteceu. Mas vamos virar a página? Só para eu acho que a mentira mais nociva foi aquela do presidente ter imitado as pessoas como uma forma de deboche. Porque isso nunca aconteceu. Eu acho até que ele foi um pouco insensível, digamos assim, né? Poderia ter colocado de uma outra forma, mas com absoluta certeza não foi um deboche, foi uma crítica justamente à ideia das pessoas terem que ficar muito mal para serem direcionadas ao hospital. Quando hoje nós sabemos, né, ficou muito evidente, e novamente o presidente tinha razão sobre isso, que o melhor, inclusive depois isso foi modificado, seria ir logo procurar assistência médica, né? Então, acho que talvez seja a mentira mais degradante, assim, o presidente é que tem um resultado, assim, mais nefasto, né, em relação à verdade, porque ficou claro ali que ele estava criticando o ministro da Saúde, não o que a fazendo sempre faz, pessoas. Ela tira o contexto da coisa e tenta dar um novo contexto para isso, ela tenta reescrever tudo, inclusive o Bolsonaro ele é muito bom para se comunicar com o povo mais simples, a gente percebe isso, ele é aquele caso raro do político de direita que já está num alto cargo, que consegue se comunicar muito bem com o povão.
E essa foi a forma, eu lembro disso, foi numa live dele, foi a forma dele se comunicar com o povo. Vou mostrar, olha, quando você estiver assim, ó, sentindo, assim, ele demonstrou, né? Foi uma coisa que ele praticamente desenhou para o povo mais simples, e ele sabe, ele tem essa sensibilidade. Quando ele chegasse nesse estado, que ele já estaria muito tarde para ele ir para o hospital. Basicamente, ele desenhou. Claro, as pessoas aproveitam disso. Ô Luiz, vê só, tem uma coisa que eu sempre falei e que eu fiz vários vídeos tentando até ensinar as pessoas a diferença do que é um tratamento preventivo e o que é o tratamento precoce. O Conselho Regional de Medicina chegou a dizer que não existe tratamento precoce. Olha, isso é o maior absurdo que pode existir na face da Terra. Você dizer que não tem preventivo, eu até me calo, porque a gente não sabia quais eram os efeitos da doença. Mas dizer que não tem precoce é um absurdo, porque até você beber água no início de qualquer doença, você está trazendo um tratamento precoce no início da doença para que você se fortaleça. Então, esses absurdos, eu sempre falei nos programas anteriores que o Brasil é o país dos absurdos. E cada dia a gente bate recorde em absurdos. Então, o que é que aconteceu? Hoje, inclusive, desculpa estar insistindo, ficaram tirando onda com o Bolsonaro porque ele estava imitando o Mandetta, dizendo, não, quando chegar com falta de ar, que faça o tratamento preventivo, né, precoce. Quem falou isso foi o Mandetta, não foi o Bolsonaro. Quando o cara estiver morrendo, o tratamento não é precoce, é tratamento terminal. Então, eles jogam as palavras, querem colocar a palavra na boca do presidente, e o que é que acontece? A internet hoje desconstrói tudo que foi ontem feito de forma equivocada. Então está na hora de Bonner e a Globo entender que eles não são mais o dono da notícia, o dono da verdade. Tem um bocado de imbecis aí. Tem uma outra coisa, né? Tem uma outra coisa importante, já se passaram 2 anos e meio do início da pandemia, muito já foi publicado, muito já foi descoberto, milhões de vidas salvas, já tem o dito do estudo duplo cego randomizado em relação aos 2 remédios mais polêmicos, e quem matou pessoas, quem provocou o genocídio foi quem impediu pessoas, especialmente as mais simples, de buscarem tratamento e de se tratarem, quem impediu médicos de levarem. Mas eu nem queria esticar demais essa discussão, só enfatizar que Renata Vasconcelos ontem falou uma expressão que não existe na ciência, que é comprovadamente ineficaz. Isso não existe e a imprensa vem batendo nessa tecla, fingindo que não existem estudos já comprovando a eficácia e insistindo em comprovadamente ineficaz, o que não existe na ciência. Os médicos e cientistas e pesquisadores sérios estão sempre tentando provar alguma eficácia e indo atrás disso ou daquilo. O que existe, às vezes, é medicamento ou tratamento não seguro, né? Como a gente tem visto, por exemplo, com a imunização aí, porque pode provocar efeitos adversos em pessoas saudáveis e o mal causado ser muito pior do que a possível exposição ao vírus que dizia combater. Mas eu queria virar a página para o próximo tema, porque é um tema tão importante quanto esse, e a gente já está caminhando aqui na segunda metade do programa, que é o tema de hoje, dessa perseguição absurda a empresários, que a imprensa insiste em dizer empresários bolsonaristas, nunca chamou empresários de lulistas, Joesley, essa turma toda nunca foi empresário lulista ou empresário dilmista, nada disso, né? Mas agora existem os empresários bolsonaristas. É uma forma de tentar também atingir a honra dessas pessoas, como se isso fosse algo pejorativo. E aí vem essa perseguição pelo fato deles terem conversado entre si numa conversa privada de WhatsApp que acabou vazando para a imprensa porque algum bisbilhoteiro foi lá fofocar e agora existe inquérito, existe mandado de busca e apreensão. O Luciano Hang, por exemplo, que foi um empresário que sequer participou da tal conversa vazada, ele estava no grupo, mas não participou da tal conversa gravada, onde supostamente se falava em golpe, era uma crítica ali à possibilidade de um ex-presidiário assumir, concorrer, vencer, sabe-se lá como, e assumir a presidência da República. E aí o Luciano Hang, que foi um dos que sequer falaram nessa conversa, hoje teve busca e apreensão em 3 endereços diferentes, levaram celular, computador, estão tentando achar por onde, de alguma forma, criminalizar esses empresários que são conhecidos por serem apoiadores do governo Bolsonaro. Então, vamos à análise de vocês sobre esse episódio, começando de novo com você, Luiz Galhazo,
porque foi realmente assim uma cena típica de tirania e daquelas piores, mais abusivas possíveis. Nos anos 30 da União Soviética, a gente via muito isso, né? Nos anos 40, então, depois da Segunda Guerra, quando tinha todos os países da cortina de ferro, né? Eles eram dominados pelo Stalin primeiro e depois pelos burocratas da União Soviética. A gente via muito disso. A gente tinha aqueles dedos duros, né? Que eram ninguém estava a salvo. Seja na Alemanha Oriental pelos agentes da Stasi, ou seja mesmo na Polônia, na Tchecoslováquia na época, em todos esses países, na Hungria, na Romênia, etc., tinham sempre os dedos duros do Estado, do governo, né? E poderia ser um irmão seu, um filho seu, um vizinho, um amigo de infância. Ele estiver falando alguma coisa que ele considerasse subversiva contra o Estado, etc., ele dedurava e você ia preso. Sob a acusação de estar conspirando contra o Estado, conspirando contra a mãe Rússia, ou conspirando contra a democracia, inclusive, porque esses tiranos, uma coisa que eles adoram dizer é que eles são uma república democrática ou uma república popular. Então a gente está vendo uma fórmula que infelizmente é tão antiga e tão desgastada, e que infelizmente a gente vê que ela ainda engana certas pessoas, né? Ela funciona. Eu não acredito que 90% dos jornalistas que dizem que isso que eles estavam fazendo no grupo era um ataque à democracia, eu não acredito que esses jornalistas eles levam a sério o que eles mesmos estão dizendo. Eu acho que eles estão sendo cínicos quando eles falam que era uma ameaça à democracia. Eu vi o próprio o presidente do Senado, ele me surpreendeu ao declarar que faz parte da democracia se alguém estiver defendendo algum tipo de golpe ou qualquer coisa assim, mas que esses caras não representam nenhum perigo, etc. E, na verdade, eles não estavam nem defendendo um golpe, né? As pessoas estavam naquela conversa de bar, dizendo o que elas pensam, dizendo que elas acham que o PT voltar ao poder provavelmente seria um golpe, que eles não deveriam aceitar, mas isso é uma coisa que muita gente fala. E onde está o crime contra a democracia aí? Né? Então a gente vê esses burocratas de hoje dizendo, olha, em nome da democracia eu vou te prender e te calar. É muito irônico isso, é muito bizarro, parece uma coisa de Monty Python, né? Mas a gente está vendo acontecer e a gente está vendo pessoas de muito alcance defenderem isso e agirem como se fosse algo normal. Qual o perigo que esses empresários representam? Nenhum. Era uma conversa de amigos, mas tinha o infiltrado, o dedo duro da União Soviética para olhar lá no que eles estavam falando e correr para contar para o regime de exceção que está transformando o Brasil num estado policialesco. Uma coisa que eu achei curiosa nisso tudo é que já havia um post do André Janones, do dia 21 de agosto, dizendo, olha, eu só acho que agora o Luciano Heng nunca mais vai mexer comigo, nunca mais. O André Janones, que já tinha antes feito uma provocação ao Luciano Heng, uma coisa muito baixa na sexta-feira, falando da morte da mãe do Luciano Heng, e que emendou com, olha, não adianta vir com um processinho para cima de mim, porque eu tenho foro privilegiado e vai ser julgado pelo Alexandre. Quer dizer, ele está entregando com todas as palavras que ele tem algum tipo de costas largas no STF, que a justiça realmente está pendendo para o lado dele e ninguém vai falar isso. Se o Bolsonaro tivesse dito alguma coisa parecida sobre a Polícia Federal, revirando a casa de alguém com um dia de antecedência ou dois, o mundo ia cair. Só que nesse caso, todo mundo está fingindo que é normal. Eu acho isso muito perigoso, porque quando você começa a perseguir um grupo de indivíduos dessa forma, é um passo realmente para criminalizá-los e começar um estado de exceção. Eu fico mais chocado ainda com o fato de que pessoas que deveriam estar denunciando esse tipo de situação estão fazendo vista grossa. Pessoal, estamos recomeçando aqui, né? Continuando a live, tivemos problemas técnicos, então muito obrigada a você, se você saiu do link anterior e veio para cá. Vamos recomeçar a live agora sem problemas técnicos. O Luiz Galeazzo fazia essa análise sobre a perseguição aos empresários
falando sobre... o Belém aqui me mostrando que chegamos a 20 mil inscritos, muito legal. O Luiz Galeazzo falava sobre essa perseguição a empresários, dizendo que o mais estranho disso tudo, aliás, uma das coisas estranhas disso tudo, foi o ex-candidato à presidência, André Janones, que agora é apoiador do ex-presidente Lula em sua campanha, né, para voltar à cena do crime, como diria Alckmin. Ele anunciou no dia 21, que foi no domingo, que haveria operação da Polícia Federal essa semana a mando de Alexandre de Moraes. Leandro Ruschel, você acompanhou isso? Teve mais gente, parece, nas redes sociais que estava com essa informação privilegiada, estranhamente, né, sabendo que empresários seriam alvo de busca e apreensão. O Cláudio Dantas, lá do Antagonista, fez uma matéria mostrando vários posts de petistas e aliados que falavam que haveria aí canetadas do ministro contra bolsonaristas, né? Então é só mais algo assim questionável de todo esse processo. Na verdade, o que a gente precisa reconhecer é que nós não vivemos mais no Estado Democrático de Direito. Nós vivemos no Brasil em pleno regime de exceção. Pois, se não vejamos, né, nós tivemos aí um ato institucional do Supremo que resolveu acabar com o sistema acusatório através do inquérito das fake news, que foi o ovo da serpente. E aí a gente vê que toda essa retórica, né, de denúncia a um possível golpe está servindo mais para esconder o regime autoritário que já foi montado, no qual o Supremo tem a capacidade de ser vítima, de iniciar uma investigação, de investigar um crítico, né, de acusar esse crítico e de julgar esse crítico. Então, começou através do inquérito das fake news e agora vamos observar essa decisão em específico que mostra todo o esquema que foi montado. Um órgão da imprensa, um militante de redação, como eu chamo, consegue mensagens de um grupo privado e vaza essas mensagens, não sabemos exatamente como é que ele conseguiu, como se fosse uma espécie de crime, né? Até aí, faz parte, né? Sei lá, pode ser baixíssimo nível, mas faria parte de uma situação democrática, até essa parte, né, do processo. O que efetivamente não condiz com o Estado Democrático de Direito é isso servir de matéria para um senador de esquerda, de extrema esquerda, o Randolfo Rodrigues, enviar uma petição a um inquérito em aberto e essa petição se transformar numa busca e apreensão por meras mensagens colocadas num grupo privado. Isso remete à Alemanha Oriental, à União Soviética, à China, à Coreia do Norte, onde as pessoas não têm a liberdade de conversar entre si sobre qualquer assunto e de qualquer forma. Porque existe uma diferença muito grande, uma diferença gritante entre você falar sobre certos temas e você cometer certos crimes, né? Por exemplo, um golpe, vamos falar aqui de golpe, né? Uma coisa é você falar, olha, eu preferia até um golpe do que Lula na presidência. Essa é uma opinião, isso não tem influência alguma, né, em qualquer coisa. Agora, se você vai lá, começa a regimentar pessoas para atacar alguma instituição, né, para invadir alguma instituição, fazer uma campanha para isso, aí a gente já pode estar falando em alguma ameaça de fato à democracia, ao Estado de Direito. Agora, você simplesmente falar isso para um amigo seu num grupo privado de algumas pessoas no WhatsApp, isso não pode ser crime. Não vai ser crime em regimes como o cubano, como o norte-coreano e assim por diante. Mas veja que a coisa é pior, porque esse inquérito em específico não é nem o inquérito das fake news. Esse é um inquérito que é derivado do chamado inquérito dos atos antidemocráticos, aquele que foi aberto pela PGR quando teve, né, aquela fala do presidente na frente de um quartel, e aí, sob pressão, a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito para investigar aquilo. E depois de vários meses investigando, a PGR concluiu que não existia elementos ali suficientes para indiciar ninguém. E pediu
o arquivamento do inquérito. Ora, pela jurisprudência, né, brasileira, tem uma súmula, inclusive, do Supremo sobre isso, se eu não me engano, quando o Ministério Público pede o arquivamento, não há outro ato possível do juiz a não ser arquivar o inquérito. E, de fato, houve o arquivamento desse inquérito. Só que, num ato de ofício, o ministro Moraes abriu um outro inquérito muito parecido com esse inquérito inicial. E aí já colocou os mesmos delegados de polícia para fazer essa investigação com uma participação, vamos dizer assim, lateral do Ministério Público. Tanto é que nessa decisão de hoje, que aparentemente foi tomada no dia 19, que foi, né, essa operação desenvolvida hoje de busca e apreensão, de bloqueio de contas bancárias, de censura de redes sociais e de depoimento, né, dos participantes, além da quebra dos sigilos bancários, tudo isso foi tomado sem nem mesmo ouvir o Ministério Público. E houve uma troca de acusações aí, o Aras foi a público, deu até uma nota lá no Ministério, no site do Ministério Público Federal, afirmando que não foi intimado formalmente, foi apenas informado de maneira não usual, foi essa palavra que o Aras usou, sobre o inquérito ontem à tarde, o inquérito, né, sobre a decisão de busca e apreensão e essas outras decisões contra esses empresários. Ou seja, o Ministério Público nem pôde se pronunciar no caso. Ele, né, o titular da ação penal, quem decide se vai indiciar, se vai abrir um processo ou não. Então, tudo isso, desde lá, né, pegando o novelo lá do inquérito das fake news, até os últimos desdobramentos, eles são todos muito negativos e demonstram aí uma situação muito distante do Estado Democrático de Direito. Porque o próprio Randolfo Rodrigues, numa live no final de semana, disse que na ausência de Aras, o seu partido, e ele mesmo representando esse partido, assumiu aí a posição de procurador-geral da República. Veja a gravidade disso. O coordenador da campanha de Lula, um senador de extrema esquerda, se apresenta na internet, numa live pública, dizendo que assume a posição de procurador-geral da República e que peticiona diretamente para o gabinete do ministro. E ele até, né, nessa live, comemora o fato, não, essa é a vantagem de ter esse inquérito aberto, não precisa passar pelo Ministério Público, vai direto lá para o ministro e vai direto para a polícia e pau. Né? Ou seja, o coordenador de uma campanha de esquerda anunciando que tem a capacidade de peticionar diretamente no inquérito para censurar e tomar medidas contra opositores políticos, contra o pessoal da direita. Ora, se isso não é um regime de exceção, eu não sei mais nada. E o mais grave, né, eu monitoro alguns grupos de esquerda, eu não vi uma única crítica, nem mesmo leve, ao que aconteceu hoje, a esse ato gravíssimo. Eu vi algumas pessoas lamentando, nesses grupos de esquerda, que esses empresários não tenham sido presos. Né? Ou seja, as coisas já estão organizadas para consolidar uma ditadura de esquerda, como a gente viu em outros países, como Venezuela, como está acontecendo agora na Colômbia, como a Nicarágua, né, que o presidente escreveu lá na mão. Isso tudo está acontecendo no Brasil diante dos nossos olhos, sobre aplausos e apoio, principalmente da imprensa. Só para finalizar, eu fiquei meio chocado em observar na internet o Luciano Hang. Ele apresentou um áudio, uma gravação de uma conversa dele com um jornalista que produziu essa matéria. E o Luciano Hang tentando assim ter um papo amistoso, dizendo, poxa, mas você falou lá que me colocou no meio do negócio e eu nem falei nada sobre esse esquema de golpe, né? Por favor, esclareça a situação. Eu tenho certeza que você não quer, né, que a Polícia Federal vá na minha casa. Ele já antevendo o que iria acontecer. E aí o jornalista na conversa falou, não quero. Poxa, Luciano Hang, eu não sabia, né, que você era tão ingênuo. O objetivo dessa militância de redação é criminalizar a direita
e prender todos os influenciadores ou pessoas que têm relevo na direita. É isso exatamente que eles querem, né? Então, é preciso ser muito ingênuo para acreditar que eles estão simplesmente operando para apresentar aí o que está acontecendo, né, para informar o público. Não. Hoje a imprensa é um dos braços do establishment para dar áreas de normalidade a esse tipo de coisa e para dar áreas de apoio a esse tipo de medida. É para isso que essa imprensa está aí. É óbvio que em algum momento essa imprensa vai sentir na pele o que é um Estado totalitário, porque a gente sabe que a partir do momento que você abre mão de todas as prerrogativas, das garantias fundamentais que estão lá na Constituição, em nome, né, de algum bem maior, todas as ditaduras do mundo foram produzidas assim, nunca foi em nome, né, do poder pelo poder, sempre foi através da justificativa, né, pela democracia, pela igualdade, ou assim por diante. Nós sabemos que essas pessoas acabam sofrendo em algum momento, né? Os revolucionários franceses iniciaram a revolução, instituíram lá o regime de terror e foram, né, para a guilhotina que eles mesmos criaram. Mas aí já é tarde, aí a vaca já foi para o brejo. Então nós estamos nesse momento no Brasil, não mais flertando, mas em claro caminho, né, autoritário, profundo. E o que mais choca, né, é como uma parte da elite aí cega pelo anti-bolsonarismo aceita rasgar todas as suas próprias garantias fundamentais em nome da perseguição aos seus adversários, aos seus opositores políticos, né? Obviamente que isso não vai acabar bem, vai acabar bem para um grupo específico, que é aquele que está, né, dando as regras, mas não vai acabar bem para aqueles que hoje estão promovendo esse tipo de regime. É tão complicado, né, que a gente... agora vou trazer um tweet aqui do empresário Luciano Hang, que você citou. A gente vai vendo as coisas acontecerem e entendendo. Olha o que ele acabou de publicar no Twitter. Censura, acabaram de derrubar meu Instagram. Onde está a democracia e a liberdade de pensamento e de expressão? Tenho certeza que este era o objetivo de toda essa narrativa, tentar me calar. Vivemos momentos sombrios, mas vamos vencer. Publicou agora, às 8h13, a gente estava no ar já aqui com Hora do Strike, mas eu recebi esse tweet e trouxe para vocês, porque ele já avisava isso antes. Estão querendo me calar, inclusive nesse áudio que você mencionou, que eu também recebi antes, já ouvi esse áudio, o repórter admite, eu assumo, eu não falei que você disse que seria um golpe, mas se você não falou na tua matéria, por que agora a Polícia Federal tá vindo em cima de mim? Ou estão falando que a Polícia Federal vem pensando em mim? Não, mas ele não falou, mas ele colocou o nome. Ele colocou o nome do Hang na matéria, né? É óbvio que ele foi malicioso, porque ele sabe que o Hang dá Ibope, né? O Hang é mais importante entre aqueles, o mais conhecido daqueles empresários. Então foi com esse objetivo. E detalhe que eu mencionei, acho que antes, na outra live nossa, que acabou caindo por problemas técnicos. Foram 8 empresários que tiveram mandado de busca e apreensão em suas casas ou escritórios, mas 7 deles em um único endereço. O Luciano Hang em 3 endereços diferentes. Foram em escritório, foram na casa dele, parece que foram numa casa de outra cidade também, alguma coisa assim. Por que essa perseguição a este empresário especificamente? É o mais declaradamente apoiador do presidente, isso todos nós sabemos. Mas detalhe, esse empresário, nesse mesmo áudio em que ele conversa com o repórter do Metrópolis, ele diz: você sabe que eu não publicava nada nesse grupo desde maio. Aí o repórter fala: não, sim, o trecho que eu coloquei de fala sua é anterior a maio. Então, por que não deixou claro isso na matéria? Por que tentar me incriminar? Né? Na verdade, não tem crime nenhum ali, mas... é isso que ele está questionando o repórter. É a farsa desse jornalismo, essa militância travestida de jornalismo. Eu lembrei hoje nas minhas redes sociais também, no Twitter e no Getter, que o dono desse jornal Metrópolis é o ex-senador Luiz Estevão, aquele que foi cassado, porque foi condenado, inclusive, por causa do superfaturamento na construção do prédio do TRT em São Paulo, aquele do Juiz Lalau, prédio todo de mármore, que custou mais de R$1 bilhão. Foi condenado a 26 anos de prisão.
tudo bem, ele cumpriu uma parte da pena, seguiu o que a lei brasileira permite, depois saiu, né, para regime semiaberto e tal, foi lá e abriu um jornal. Mas o leitor desse jornal precisa saber quem é o dono e quais são as suas intenções por trás. Porque esse jornal Metrópole está o tempo todo publicando esse tipo de notinha, inventando notícia. Não é crime falar com seus amigos numa rede privada. Nunca foi crime isso. E o jornalista em questão, Cristina, ele é do conselho da chamada ONG lá, Redes Cordiais, né? Que na semana passada enviou 20 influencers, praticamente todos de esquerda, para um papo, né, lá no TSE, teve contato com os ministros. Ele falou há 2 semanas atrás que haveria mais uma onda aí de decisões favoráveis aos bolsonaristas vindos lá do gabinete do ministro, né? Então, é aquilo que eu falei antes, a imprensa acaba virando, ao invés de um instrumento de questionamento do poder, apenas aí um instrumento de propaganda do establishment, de defesa desse establishment, né? De consolidação aí desse establishment. E como é que nós ficamos, né? Nós, pessoas comuns, ou esses empresários que não têm esse poder político, que estão apenas exercendo ali o seu direito de falar entre amigos, né? Se nós perdermos o direito de falar entre amigos, entre pessoas próximas, nós perdemos tudo. Nós estamos vivendo aí lá na Alemanha Oriental, e eu sugiro ao nosso espectador que assista A Vida dos Outros, um dos melhores filmes já feitos sobre como é que funciona esse tipo de regime, onde ninguém consegue falar com ninguém e há um medo permanente em todas as pessoas na sociedade sobre sofrer algum tipo de violência, né, estatal. Inclusive tem uma cena interessante nesse filme que um sujeito, né, conta uma piada lá na Stasi, lá onde eles fazem, né, o monitoramento, conta para outro colega e o colega dá uma risadinha e fala: passe lá agora porque você vai ter que se explicar, né? Ou seja, mesmo dentro da própria Stasi não havia a liberdade de fazer nem mesmo uma piada, porque a pessoa poderia aí pagar o fim da sua carreira, com a prisão, com o fim da sua vida, né? Então, imagina viver num estado permanente de medo como esse. Infelizmente, é para isso que nós estamos nos direcionando no Brasil. Muita gente lembrando aqui no chat também, é importante a gente sempre lembrar da responsabilidade de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que na verdade está omisso, né? Omisso, o brasileiro omisso, chama-se Rodrigo Pacheco. Belém, como é que você acompanhou esse dia tenebroso, né? Tenebroso para a democracia brasileira. Uma última observação bem rápida, né? Uma outra coisa que a gente ainda não falou. Por que empresários que não têm fórum privilegiado estão sendo investigados pelo Supremo? Não há ninguém nesse grupo que seja deputado, que seja autoridade, que tenha foro. Por que eles estão sendo investigados na instância que investiga só autoridades? Né? De novo, né? Isso, na verdade, foi apontado, vem sendo apontado por juristas, foi apontado hoje pela Janaína Pascoal, que também é jurista, né? Professora de direito penal, se não me engano, não sei se é processual penal ou penal, mas ela entende muito dessa área do direito, apontou de novo isso, a Tamé Danelon, procuradora da República, que é colunista da Gazeta do Povo, também apontou isso, e realmente não há explicação. Belém, acho que vou me despedir de você, né, Leandro? Você precisa sair. Muito obrigada, pela atenção. Infelizmente tenho que ir, a gente atrasou um pouquinho pelos problemas técnicos, mas fiquem aí à vontade para seguir, porque o tema é muito importante. Um abraço. Obrigada, Leandro. Até o próximo Hora do Strike para você. E eu, Luiz Belém e Luiz Galhaço, seguimos aqui mais um pouquinho para terminar esse e o outro assunto que a gente ainda quer falar. Belém, fala para nós como é que você acompanhou esse dia tenebroso. Eu acho que nós estamos falando num termo muito polite. Eu acho que a forma que nós estamos abordando o problema e temos abordado o problema aqui está dentro das 4 linhas, não vamos sair dela, mas eu acho que nós precisamos ser um pouco mais realistas. Hoje, no Brasil, foi decretado definitivamente o fim da democracia no Brasil. Esse negócio de falar, não, o nosso processo, não existe democracia no Brasil. O Estado democrático de direito tem sido diariamente bombardeado por instituições, não, por membros de instituições como o STF,
por ministros do STF, que têm, de uma forma completamente irresponsável, atacado o Estado Democrático de Direito. Eu vejo o Randolph Rodrigues, um senador que é um atraso para este país, que não fez nada de melhor nos últimos 4 anos, não ajudou em nada ao governo federal, muito menos o Estado dele, se gabar de ter uma pseudo-influência dentro do STF. Eu fico preocupado, por quê? Porque nós estamos atravessando o pior momento do Brasil. Eu lembro muito bem que quando eu era mais novo, na década de 1970, eu tinha 10 anos, o pessoal falava da perseguição do governo militar, mas no estádio de futebol todo mundo esculhambava um outro e ninguém era preso. No dia a dia, nos comentários, só não podia falar mal do governo. Hoje, vejam o absurdo. Uma conversa de WhatsApp, da qual o STJ já deu um parecer que prints de conversas do WhatsApp não podem ser usadas como provas dentro de processos. Outra história que aqui eu quero colocar. E eu quero primeiro, antes de colocar a segunda parte, fazer um desafio. Eu desafio todos, Humberto Costa, Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolph Rodrigues, Túlio Gadelha e todos esses que fazem parte desta pseudo galera que quer ver o Brasil melhor, a me entregarem seu telefone celular para eu ver a conversa de vocês no WhatsApp, a mandar para o ministro Alexandre de Moraes, mostrando vocês chamando, acusando o presidente da República de genocida, mostrando quais são as estratégias que vocês têm de burlar a lei para prejudicar o governo, mostrando as atitudes imorais que vocês fazem dentro de CPIs do circo, como foi a CPI da Covid, tá certo? Colocando pessoas sérias, sendo desrespeitando. O que aconteceu hoje no Brasil é um verdadeiro assassinato à democracia. Luciano Hang recebeu na sua residência a Polícia Federal porque um jornalista publicou um print de uma postagem de um grupo do WhatsApp. Isso fez com que um funcionário público de altíssimo escalão, muito bem remunerado, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do TSE, tenha uma atitude como um delegado de bairro, delegado de polícia, e mande a Polícia Federal ir na casa dele, passando por cima do Ministério Público e da PGR. Ou seja, o nosso país, que poderia ser chamado até de Alexandria, está passando por momentos muito difíceis. Eu estou preocupado. A gente sabe que a gente tem um programa aqui que a gente tenta tratar e trata o problema de uma forma mais clara, mais esclarecedora, mas o que aconteceu hoje foi um absurdo. Primeiro bloco falamos dos absurdos da imprensa, falamos, a imprensa é uma atividade privada, tudo bem, mas eu estou falando do poder público. Os ministros do STF estão denigrindo a imagem da Suprema Corte do Brasil. Todos os brasileiros respeitam o STF e acreditam que lá é a nossa segurança para que a Constituição seja cumprida e não para que ministros militantes façam o que quiserem para desconstruir a democracia no Brasil. E só para concluir, hoje eu estava assistindo o Pingo nos Is e vi um comentário muito interessante do Fiuza. Ele disse o seguinte: eu quero fazer uma pergunta aos ministros do STF, a todo o poder legislativo e todo o poder judiciário. A pergunta é: o Vale Tudo foi oficializado? Porque a regra agora é essa: o Vale Tudo está oficializado? Cadê os desembargadores, os ministros? Cadê todo o sistema judiciário brasileiro? Ives Gandra Martins disse hoje que era um absurdo. O ex-ministro Marco Aurélio Mello disse que está impressionado com o que está acontecendo. Minha gente, pelo amor de Deus, acordem.
Acordem, vocês não estão vendo o que está acontecendo? Ser oposição a Bolsonaro, tudo bem, faz parte de um processo democrático, mas ser conivente com esse tipo de atitude é, no mínimo, uma irresponsabilidade. E você, que está calado, vai no pacote como culpado pelo que está acontecendo. É um momento triste, estou triste, Cris, porque a gente luta tanto para transformar esse país num lugar melhor para viver e a gente vê homens de bem, calado e rindo e batendo palma. Belém. Essas pessoas, infelizmente, Mas, ó, não só pra merecem o gente... meu respeito. Eu entendo tua indignação, mas só para não se alongar demais, primeiro porque nós temos que encerrar essa live às 9h30, então já avisando todo mundo que está aqui, agradecendo a audiência que voltou aqui conosco. Depois já aviso que nós vamos fazer uma edição, emendar as duas partes do programa e republicar para quem quiser eventualmente compartilhar, ficar mais fácil dos próximos que vierem assistirem. A gente ainda vai comentar muito brevemente, mas assim, um tweet mesmo sobre o coração de Dom Pedro I no Brasil, que é algo muito importante, mas eu queria só trazer algumas informações aqui, ó. Primeiro, eu preciso dar um recado da Gazeta do Povo, porque é a Gazeta do Povo que patrocina esse programa para nós, então está mantendo esse programa fora do ar, mesmo estando aqui independente. E olha, não é a primeira vez e talvez não seja a última, mas somos obrigados a expor que a chamada turma do ódio do bem vem atacando a Gazeta do Povo. São pessoas sem noção da realidade, sem humanidade, que ofendem jornalistas e colunistas pelo simples fato de pensarem de uma forma diferente. Palavrões, palavras de baixo nível, taxando os colegas da Gazeta do Povo de nazistas, e eles estão torcendo pela falência do jornal. Falam isso com todas as letras e chegou a hora de nós darmos uma resposta. A Gazeta fez um vídeo para mostrar essa situação e pedir o seu apoio. Então vamos assistir esse vídeo. Ódio do bem. Você sabe o que é isso? Aquela pessoa que deseja o mal do outro só porque acha que tem uma opinião superior. A Gazeta do Povo é alvo da turma do ódio do bem. Eles esperam a gente falir, fechar as portas para comemorar. E falam isso abertamente. Sabem que não é fácil sustentar um jornal profissional com 80 jornalistas e mais de 40 colunistas. Com gente muito boa dando duro o dia todo para produzir conteúdo. Vamos ser sinceros. Estamos ainda no vermelho e precisamos de mais assinantes para continuar. Eles querem que a Gazeta feche. E você? Assine agora. Apenas R$10 por mês nos primeiros 6 meses. Então chegou o momento, pessoal, de vocês colaborarem. Quem puder colaborar, entra no link que está na tela. Você assina a Gazeta por apenas R$10 nos primeiros 6 meses. Depois pode cancelar a qualquer momento, mas a gente espera que você goste do conteúdo e continue com a Gazeta do Povo. O link também está na descrição do vídeo. E agora, para encerrar mesmo, Luiz, muito brevemente, depois o Belém, pelo amor de Deus, Belém, eu sei que você gosta de falar, eu também gosto, mas temos que ser curtinhos. Como vocês sentiram a chegada do coração de Dom Pedro I no Brasil? Tem gente falando mal porque é da esquerda, quer trucidar tudo que o governo faz. Eu fiquei emocionadíssima. Eu achei assim de uma singeleza, ainda que seja um órgão mantido informal, que a gente não vai ver, tá lá numa exposição no Ministério das Relações Exteriores, mas o fato de trazerem para o Brasil de volta, os restos mortais dele estão aqui. Mas o coração não estava porque a pedido dele, antes de morrer, queria que ficasse preservado em Portugal. E agora vem nesse momento tão importante, né, bicentenário da nossa independência. Luiz Galeazzo. O Dom Pedro, ele no leito de morte, ele pediu que o coração dele ficasse na cidade do Porto. E tem uma razão histórica para isso. Junto à população de Porto, Dom Pedro derrotou o irmão dele, o Dom Miguel. Para quem não sabe, o Dom Pedro ele abdicou, né, da posição de príncipe regente aqui no Brasil e tal, e reivindicou o título de Duque de Bragança para retornar a Portugal e combater o irmão dele, o Dom Miguel, que tinha se tornado um absolutista e usurpou o trono da filha dele, Maria da Glória. Então, ele foi para lá junto com a população do Porto, ele lutou, derrotou o Dom Miguel, colocou a filha novamente, a herdeira,
como a rainha de Portugal. E só que isso foi muito pesado, né? Essa batalha contra o próprio irmão foi muito pesada para a saúde dele, e ele acabou morrendo de tuberculose. E prestes a morrer, ele pediu que o coração dele fosse entregue à cidade do Porto, que tanto ajudou a restaurar a paz em Portugal. Eu acho tão simbólico isso, não só pelo fato de que ele é o nosso libertador, né, e que a parte mais importante dele volta ao Brasil no bicentenário da independência, mas eu acho importante só lembrar muito rapidamente que o Dom Pedro, ele é o que nós tivemos mais próximos de um herói de capa e espada. Ele era quase um herói romântico, ele era aquele cara que se deixava levar pelas paixões, ele se apaixonou pelo Brasil, ele se apaixonou pelas brasileiras, ele se apaixonou também por Dona Leopoldina depois de um tempo, e depois ele se arrependeu porque ela morreu muito de desgosto, né? E no leito de morte ele também pediu perdão ao Bonifácio, que era o grande amigo dele, e pediu que o Bonifácio voltasse ao Brasil, José Bonifácio voltasse ao Brasil e criasse o filho dele, Dom Pedro II, ensinasse tudo como ser um grande imperador. Então, era um homem que viveu pelas paixões, a paixão pelo Brasil, a paixão pelas mulheres, a paixão pela farra, mas também a paixão por Portugal, pelo reino e pelo povo. Ele era um sujeito incrivelmente movido pelas paixões, que tinha um amor importantíssimo pelo Brasil, e eu acho muito justo, muito simbólico de que o coração dele venha para o Brasil, um homem tão apaixonado. Belém, você tem menos tempo ainda, mas realmente só o fato de a gente estar resgatando e conversando sobre essa história já valeu essa viagem do coração de Dom Pedro de volta ao Brasil, né? Lembrando que ele deixou aqui, quando ele foi salvar Portugal, depois de ter salvo o Brasil, foi salvar Portugal, deixou o filhinho de 5 anos, Dom Pedro II, que foi educado e preparado para ser rei pelo José Bonifácio, que eu tenho muito orgulho de dizer que é meu 8º avô, eu sou a 8ª geração de José Bonifácio, um dos milhares de descendentes, né? Mas eu tenho essa ascendência. Mas ele deixou o melhor governante para o Brasil. Dom Pedro II é considerado por muitos e muitos historiadores o melhor governante que o país já teve. Belém. Não tem mais nada a falar. O que vocês dois falaram já conclui toda essa situação. É uma honra poder estar vivo e participando, né, desse momento histórico do Brasil, 200 anos do Brasil. Nós estamos sendo presenteados por isso. E eu só quero aproveitar esses últimos 10 segundinhos que eu tenho para mandar um grande abraço para Luciano Hang, da forma que ele se colocou hoje, e dizer a ele que ele pode contar comigo, e acredito com todos nós, que nós não vamos desistir do Brasil, nós vamos continuar dia após dia lutando para que possamos viver dentro de um Estado democrático de direito na sua essência e acabar com esses abusos e absurdos. E que aqueles que ainda se escondem atrás do errado, que Deus abençoe e abra a mente de vocês, que a luz se acenda, porque vocês não sabem o mal que vocês estão fazendo a vocês mesmos. Pessoal, como o coração tem a ver com sentimento, a gente terminou aqui o programa falando de coração de Dom Pedro I. Eu vou terminar com um recadinho que eu recebi no chat do Antônio Ferreira dizendo: Cristina, meu filho de 7 anos é seu fã. Então, ó, um coraçãozinho para o filho do Antônio Ferreira, que está aqui assistindo a Hora do Strike conosco. Dos 7 aos 70, aos 80, aos 90, a gente tem fãs, pessoas apaixonadas pelo Brasil, que estão conosco, porque acompanham política, discutem aqui no chat, conversam em paralelo, trazem suas opiniões, isso é muito importante. Não vamos desistir jamais. Dia 7 de setembro vai ser gigante. Um beijo, obrigada para os dois Luiz aí, meus companheiros de terça-feira. Terça-feira que vem, 8 da noite, estaremos de volta. Até lá.